Nós olhamos para o bom pastor, mas ao outro lado, que é o rebanho, o pastor existe para guiar o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho. Um rebanho que não segue o seu pastor se dispersa, e a dispersão do rebanho traz a morte. E aqui Jesus mostra um grande perigo quando o rebanho não reconhece mais a voz do seu pastor. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas não seguem o estranho porque não conhecem a voz dos estranhos. O nosso coração já tem clareza para reconhecer sempre a voz do pastor? Ou em nosso coração e nossa vida determinam outras vozes? Quantas vozes estranhas chegam até nós? Não somente de fora. Hoje 1 milhão de vozes estranhas de fora chegam a nós para nos confundir, para nos desorientar, para nos perturbar, para nos roubar a paz, para roubar, matar e destruir a nossa vida de ovelhas do rebanho de Jesus. Mas também muitas vozes estranhas vêm de dentro de nós. A quem nós damos ouvido? A quem nós damos ouvido em nosso coração? A voz do pastor ou a voz do estranho? Jesus diz que a segurança do rebanho, portanto a segurança das ovelhas, está em que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Pelo contrário, foge do estranho porque não conhece a sua voz. Se nós dentro de nós permitimos uma tal confusão, que ora seguimos a voz do pastor, ora seguimos as vozes estranhas que vêm de fora ou de dentro de nós mesmos, ou até nos acostumamos a seguir muito mais vezes as vozes estranhas que nascem de dentro de nós, nós devemos estar, e que Deus nos livre disso, no perigo da beira do abismo. As vozes externas são tantas, né? Desde aquelas que negam a Deus, que negam a Jesus, aquelas que negam a fé, daqueles que querem se colocar como falsos pseudos-deuses, como se fossem deuses e não são, que querem ter o controle, o domínio do povo de Deus que não podem ter, nem que seja pela força ou pela mentira ou pela morte. Mas e as vozes estranhas que nós alimentamos dentro de nós? As vozes estranhas que nós não somente acolhemos, permitimos, mas alimentamos dentro de nós. Quais são as vozes que dentro do nosso coração destoam da voz do pastor, do bom pastor? Quais são as vozes que vêm de dentro de nós, que nos levam a desviar o caminho, a não seguir o pastor, mas tomar outro caminho, tomar um desvio? Quais são as vozes que repetidamente sobem de dentro de nós, que nos levam à desobediência, à indiferença, à rebeldia, à teimosia, a colocarmos a nós mesmos como sendo nós mesmos, eu mesmo, o meu pastor, porque o que vale é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gosto, e a voz do pastor deixa para lá. Isso leva ao crescimento de um caminho de morte, a partir de dentro da pessoa, se estendendo para toda a sua vida. Hoje, quando nós olhamos para o bom pastor Jesus, é muito importante nós nos perguntarmos a nós mesmos e pedir a luz de Deus para nós enxergarmos as vozes estranhas que se levantam de dentro de nós, que nos impedem de seguir a voz do pastor. Seguir a voz do pastor nos dá segurança, nos dá tranquilidade, nos dá paz, mesmo no meio das dificuldades ou das tormentas, porque nós sabemos em quem confiamos, como diz São Paulo. Porque nós sabemos que Jesus é aquele que guarda a nossa vida. Mas quando dentro da nossa cabeça, ou quando no nosso coração já existe uma grande confusão de vozes estranhas e contrárias, e na maioria das vezes não vem de fora, vem de dentro do próprio coração, a vida está em perigo. Não encontra paz, não encontra segurança, não encontra alegria, felicidade verdadeira, quem não purifica de dentro de si mesmo estas vozes todas para que escute somente a voz do bom pastor. E do bom pastor nunca deixa de falar às suas ovelhas. Fala como agora, através da palavra de Deus que vai ecoando em nossos corações,
fala quando nós tomamos a palavra de Deus para ler e refletir, fala quando nós ouvimos a orientação firme, segura e verdadeira da igreja, fala quando nós nos colocamos em silêncio diante de Deus em oração. Mas quando nós já não temos tempo ou nenhum desejo para ouvir a Deus, ou quando nós seguimos sempre as vozes dos nossos caprichos, dos nossos deleites, das nossas preguiças, das nossas rebeldias, nós emudecemos a voz de Jesus. E gera um caos interior, a desordem interior. E a pessoa nem sabe mais para onde olhar, nem sabe mais para onde está dirigindo os seus passos. É como alguém sem controle, né? Uma máquina desgovernada que não tem mais uma direção segura. Viver assim é muito perigoso. Em primeiro lugar, porque nos impede radicalmente a paz verdadeira que Deus quer no nosso coração. A ovelha do verdadeiro pastor, a ovelha verdadeira que segue o pastor, ela conhece e busca a voz do pastor, não as vozes estranhas, quer venham de fora, quer de dentro de si mesmo. Não adianta insistir, quanto mais seguir as vozes estranhas, mais infelicidade trará. Então Jesus nos convida hoje a decididamente buscar e acolher a sua voz e anular as vozes estranhas que chegam a nós e que dele nos desviam. Jesus diz ainda nesse mesmo evangelho, mas na frente, ele vai dizer exatamente isso. Eu sou a porta. Ele é o pastor, mas ao mesmo tempo é a porta. A porta do redil, a porta do curral. Porque as ovelhas, enquanto estão soltas fora do curral, elas podem ser atacadas de mil maneiras. A partir do momento em que o pastor abre a porta do curral e as põe para, usei curral, que é a palavra mais conhecida, né? E põe para dentro, e ele fecha e trava a porta do curral, aí já tem uma barreira muito grande que impede o lobo de chegar e chegar no meio do rebanho. E mais ainda o pastor fica vigiando junto à porta. A porta é a entrada segura, e que é a entrada da segurança para o rebanho. Então Jesus diz, eu sou o bom pastor, mas eu também sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele que nós entramos. É por ele que nós recebemos seguro. Para matar e destruir. Eu, o pastor, de decidir verdadeiramente seguir a voz do bom pastor, emudecer as vozes estranhas de dentro ou de fora. Na segunda leitura da primeira carta de São Pedro, ele vai dizer que nós, como rebanho de Jesus, nós devemos dirigir, direcionar, orientar a nossa vida sempre para o pastor, o bom pastor. Jesus é o bom pastor, porque ele diz, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E agora a palavra de Deus diz na segunda leitura, de fato, Cristo sofreu por vós, ele deixou-se esmagar inteiramente, deu a sua vida por nós. Ele diz, sobre a sua cruz, ele, Jesus, carregou os nossos pecados no seu próprio corpo. Pelas suas feridas, pelas chagas de Jesus, nós fomos curados. É em Jesus, é aproximando-nos de Jesus, que nós, todos os dias, seremos abençoados com a cura que vem das suas chagas. Andáveis como ovelhas desgarradas, diz São Pedro, mas agora voltastes ao pastor e guarda das vossas vidas. Esse versículo é muito importante, porque nos traz uma expressão muito importante para nós. O bom pastor, que é Jesus, ele é também o guarda da nossa vida. É o que São Pedro diz aqui. Voltastes ao pastor e guarda
de vossas vidas. Nós sabemos qual é a missão de um guarda, não é? Se ele desempenhar verdadeiramente a sua missão. É proteger aqueles que são confiados a ele. É zelar pela segurança daqueles que são confiados a ele. É se colocar entre o perigo que chega e aqueles que foram confiados à sua guarda. A missão guarda tem a missão de guardar, proteger, defender. Então veja, São Pedro está dizendo, Jesus é o pastor e guarda das nossas vidas. Vocês já pensaram que presente tão grande Deus Pai nos deu? O seu próprio Filho, nosso Salvador, pastor e guarda das nossas vidas. Hoje nós somos chamados, como a igreja do mundo inteiro, a rezar de modo especial pelas vocações no dia do bom pastor, para que nunca falte verdadeiros pastores ao seu povo. Mas também para que os pastores da igreja não se deixem desorientar, não se deixem desviar, confundir, mas permaneçam com clareza nos olhos fixos e o coração atento à voz do verdadeiro pastor Jesus. Mesmo quando parece que nós estamos sós, nós temos que lembrar que o bom pastor, ele continua a ser o pastor e o guarda de nossas vidas. E ele não falha, só ele não falha. Nesta missa, glorifiquemos ao Pai e glorifiquemos a Jesus que se fez pastor e guarda de nossas vidas.